Meu nome é Josivaldo. Venho apresentar o nosso projeto Integrador 2, segundo semestre de 2019, da Univesp, Estado de São Paulo. O nosso projeto consiste em uma nova forma de avaliação pedagógica para ajudar na dificuldade do aluno em meio ao bimestre corrente. O que consiste esse nosso trabalho? Seria um aluno elaborar perguntas e respostas para um outro aluno de sala. O aluno de sala que não souber responder vai ter um professor como mediador para poder explanar todas as suas dúvidas, sendo que essa matéria será explanada anteriormente pelo mesmo professor. Então, o aluno terá já um certo conhecimento da matéria e com isso vai gostar mais da parte de matemática de todo o conteúdo. Esse projeto tem a temática de incentivar o aluno a aprender e gostar dos conteúdos de matemática, como números naturais e inteiros, números racionais e irracionais, dízima, números reais, potências, porcentagem, situação, problema. E com isso, o professor ele terá mais facilidade em estar explanando o seu conteúdo aos seus alunos. Os alunos gostando da matéria, melhora tudo para todos, tanto o ensinamento quanto o aprendizado de todos. Boa noite. Aqui quem fala é o Mauro, né? E eu vou estar comentando no slide aqui quais foram os principais desafios que nós encontramos na implantação do projeto do PI desse semestre. Como está descrito, os três principais desafios que nós encontramos foi o que? Despertar o interesse do aluno em querer aprender a matemática. O que nós queremos dizer com este item? É que a matemática, quando chegamos em sala de aulas para aplicar a matéria, a disciplina, o conteúdo, sempre tem uma certa, como posso dizer assim, uma certa resistência dos alunos com relação à matemática, certos traumas, certas situações que fazem com que o aluno não aceite de bom grado, no primeiro momento, este ensinamento. Então, não foi diferente quando nós fomos implantar o projeto. Nós tivemos que desmistificar esses paradoxos que são criados dentro da cabeça dos alunos com relação à matemática. A segunda parte foi o quê? Controlar a disciplina dos alunos durante a aplicação das atividades. Como são jovens, estão na fase da adolescência, né? O ímpeto deles está muito assim elevado. Então, quando você reúne eles em grupo, que começamos a explicar o projeto, que eles teriam que fazer perguntas e responder, e ser um novo método de avaliação, sempre no primeiro instante, né, eles pensam que isso é uma brincadeira, então você forma uma certa algazarra natural da própria idade, né? Então, também foi uma dificuldade até fazer eles entenderem o que eles estão fazendo é algo muito importante. É para ser feito de uma forma descontraída, sim. Sair da forma tradicional, sim. Porém, tem que se ter uma disciplina, uma ordem para que, né, o projeto, né, se transcorresse naturalmente para que realmente o objetivo final seja conquistado, que é o quê? O ensino, o aprendizado da matemática. O terceiro desafio, como está descrito, foi o que? Aprimorar a capacidade do aluno em raciocinar para poder desenvolver suas atividades de avaliação. O que nós queremos dizer com isso? O aluno, principalmente com relação à matemática, eles gostam de algo pronto já, algo informado como se fosse uma receita de bolo, que eles não têm que raciocinar, não têm que pensar, desenvolver um raciocínio lógico, eles já querem aquela coisa pronta. É assim, ponto, acabou. Eles não querem ler, né, para poder interpretar o que está sendo solicitado.
Então eles querem criar algo pronto, né? E essa foi uma dificuldade de a gente quebrar esse paradigma, que o aluno, principalmente na matemática, assim, não tem, precisa existir formas, etc., mas você saber como aplicar. Você tem que pensar, por que eu vou aplicar esta forma e não a outra? Por que eu vou resolver desta forma e não de outra forma, né? Então, o aluno, ele tem que, foi uma dificuldade que nós encontramos, essa dificuldade do aluno em querer raciocinar para resolver uma certa situação, para resolver quais ferramentas ele vai utilizar para resolver essa situação. Então, no caso dessa situação específica, a gente está falando o que é as atividades de avaliação. A dificuldade foi fazer com que eles conseguissem elaborar perguntas para o outro grupo, para que eles conseguissem desenvolver o seu raciocínio e assim a gente transcorrer esse novo método de avaliação, que era essas perguntas interativas entre os grupos, respondendo, seguindo uma ordem, etc., né, como foi detalhado no próprio projeto. Então, isso foi uma dificuldade que nós encontramos, né, porque eles querem receita pronta, e não tem uma receita pronta, né? Você tem que pensar, tem que desenvolver, tem que filosofar em cima desse novo método, desse novo trabalho, dessa nova forma, melhor dizendo, de avaliação. Bom, continuando, agora falar um pouco sobre os objetivos do projeto. Como está descrito, proporcionar a interação entre aluno e professor. O que nós queremos dizer com isso, né? Que foi feito e implantado. É sair pensar fora do quadrado, né? Utilizando um jargão aí bem popular, aí bem mais popular não, bem mais, como eu posso dizer, bem mais novo assim, né? Sair pensar fora da caixa, né? Porque a gente sempre tem um método tradicional de provas, etc. E esse foi uma nova forma, até para motivar os alunos a gostarem mais da matemática, esse método avaliativo, onde eles fazem perguntas, grupos fazem perguntas, os grupos de alunos fazem perguntas entre si, né? Como dito anteriormente no outro slide. Então, o objetivo foi alcançado, né, porque houve uma melhor interação entre os alunos, entre os professores, etc. Criou-se um clima agradável dentro da sala de aula, onde o aprendizado foi transcorrendo naturalmente, porque eles tiveram que entender a matéria, foi explicado, então houve uma melhor atenção dentro da sala de aula antes de chegar nesta fase, e isso ajudou muito, né, todos envolvidos nesse processo, né, foi bem bacana, foi bem legal, e graças a Deus conseguimos esse objetivo. O outro objetivo foi o quê? Incentivar o aluno a aprender e gostar da matemática e descobrir a real importância do aprendizado. E o professor, como mediador, irá auxiliar nas dificuldades sugeridas durante a avaliação. O que a gente está querendo dizer aqui é que, na realidade, o que o professor acabou sendo? Um facilitador ali, nessa interação entre os grupos, né? Quando seguindo uma ordem, um roteiro, como descrito no trabalho, né? Fazendo perguntas entre si, etc. Então, o professor ali acabou sendo um mediador, como está descrito, e também um facilitador desse processo todo da implantação do projeto. E isso ajudou os alunos, ficaram mais motivados, incentivados, e aí eles tiveram a noção da importância do aprender, do saber a matemática, para, como disse já anteriormente no slide anterior, quebrar paradigmas, arrancar rótulos que matemática é difícil, e etc. Então,
isso era um dos objetivos do projeto e, graças a Deus, foi bem, fomos bem sucedidos na implantação e no alcance desse objetivo, nessa meta, nesse resultado. Olá, meu nome é Djalma. Vou falar um pouco sobre a justificativa do nosso trabalho. Praticar as diferentes formas de aprendizagem da matemática, onde um aluno faz uma pergunta sobre o tema proposto pelo professor de matemática e assim os alunos terão maior interatividade com os outros alunos e com isso tornará o aprendizado mais fácil e prazeroso aos alunos. Tivemos essa ideia a fim de unir a sala de aula e fazer com que os alunos se sintam num ambiente saudável, um ambiente onde todos estão ali para a mesma finalidade que é aprender. Então, para que todos tivessem unidos com o mesmo pensamento e também o professor, todos eles linkados com o mesmo intuito que é poder desfrutar de um ambiente, de uma sala de aula e gostar daquilo que está fazendo, aquilo que está aprendendo. Então foi esse o nosso intuito. Olá, é o Djalma novamente falando. Dessa vez volto para falar sobre materiais e métodos empregados, questionário pré-definido, auxílio de fichas pautadas e aplicação de atividades. Foram elaborados por nosso grupo em uma reunião sobre de que maneira nós atuaríamos diante do que foi proposto pela instituição e decidimos que seria feita uma visita a campo, uma pesquisa de campo para que a gente pudesse elucidar o nosso trabalho para que ele pudesse ser desenvolvido. Então, montamos um questionário pré-definido por nós para entendermos as dificuldades dos nossos alunos e também a dificuldade do professor em relação ao atual método de avaliação. E dessa maneira nós pudemos entender as principais dificuldades tanto dos professores como dos alunos. Então foi elaborado esse questionário e foi elucidadas as nossas dúvidas e nós então partimos daí a elaborar o nosso novo método de avaliação. Como foi dito já em outros slides, nós tivemos então a ideia e criamos esse novo método, foi elaborado que se funcionaria e funcionou da seguinte maneira: foram separados grupos de alunos de até 5 alunos e esses alunos eles ficavam encarregados de criar questões para as atividades e essas questões elas eram respondidas por outro grupo e foi dessa maneira que nós colocamos também a aplicação das atividades. Então nós tivemos um feedback pós a implementação dos alunos e dos professores e todos ficaram satisfeitos, tanto os professores, tanto os alunos como o professor que nos mostrou que teve um acréscimo na nota dos alunos, sem contar no interesse dos alunos para que pudesse ser elaborado esse questionário. Boa noite, aqui quem fala é Yasmin. Então, durante nosso projeto, a gente fez um projeto que foi trabalhado em 10 aulas, sendo 6 aulas trabalhadas pelo professor, que foi a parte teórica, na qual o professor teve que aplicar o método, no caso a disciplina, né, que foi trabalhado, o conteúdo programático pelo
professor, né, pelo Estado, e 4 aulas na qual a gente aplicou nosso projeto. As 2 primeiras foram para que os alunos, em grupos, dividissem e fizessem o trabalho, né, montassem as questões, e no outro, para poder só aplicar a prova, né, a avaliação. E nisso, trabalhamos todos em conjunto, obtendo um belo resultado, e todos participaram. Aqui no nosso último momento, nós encerramos com todos os alunos, né, do 9º ano, na qual pudemos apreciar, né, cada momento que a gente teve, aquele difícil entender, né, afinal tivemos 28 alunos no dia e conseguimos levar esse projeto em frente, né, mostrar resultado, ver o quão importante foi fazer todo esse projeto. Aqui nós podemos analisar que a interação de um aluno com o seu professor vale muito mais do que apenas uma aula do dia a dia. Que os alunos estão ali não apenas para aprender, mas também para nos ensinar um bom resultado que a gente aprende, tendo aqueles resultados de sorriso, aquele encanto, aquele brilho no olhar, quando se trata de um novo conhecimento. Essa é a essência dessa aula, né? Desse projeto que nós levamos e conseguimos conquistar com muito amor, né, e muita dedicação nesse projeto. Nós agradecemos toda essa oportunidade de fazer esse belíssimo projeto e poder compartilhar um pouco do que nós